O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando os injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, neste quarto domingo do tempo comum, a liturgia nos apresenta as bem-aventuranças, que constitui para nós como que um retrato do próprio Cristo, e constitui também uma tarefa para cada um de nós, nos assemelharmos em tudo a nosso Senhor, seguindo essas bem-aventuranças, que vai se mostrando como um projeto de vida pessoal para que nós possamos imitar, colocar em prática em nossa vida. Pois é precisamente para isso que o Senhor tem esse longo discurso das bem-aventuranças, mostrando-nos o caminho da felicidade. Pois todos nós buscamos a felicidade. Diversos são os modos que podemos buscar a felicidade. Nos bens materiais, nas riquezas, no poder. Mas nenhum desses é capaz de saciar plenamente o ser humano. Somos plenamente saciados quando nós, de fato, nos encontramos com o nosso Criador e Salvador, Jesus Cristo. Pois esse é de fato o fim, o propósito, o objetivo das bem-aventuranças, mostrar-nos que somente em Deus nós somos plenamente realizados, somos felizes. Podemos observar que todas as promessas, ao final de cada bem-aventurança, é uma promessa eterna, que nós só obteremos na eternidade. Nenhuma recompensa é para este tempo e para este mundo. Todas o Senhor coloca no horizonte de eternidade, para que também nós possamos buscar o céu. Ou seja, é para lá que convergem nossos desejos, nossos pensamentos. Por isso nos perguntemos, será que de fato o nosso coração, nossas ações estão em Deus? Os nossos corações de fato estão elevados em direção a Deus? Os nossos propósitos mais elevados estão endereçados para Deus? Ou muitas vezes ainda estamos buscando recompensas e reconhecimentos neste mundo? Que nós possamos nos perguntar e sinceramente respondermos em oração a Deus, para onde convergem os nossos desejos, os nossos pensamentos. Por isso o Senhor diz, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. De modo algum podemos restringir essa pobreza à classe social. Modo muito mais superior, o Senhor diz, de modo existencial. Todos, ricos e pobres, jovens e velhos, todos são chamados a essa pobreza de espírito. Essa pobreza existencial de colocar-se constantemente à disposição de Deus. O pobre é aquele que confia em Deus. É aquele que está totalmente entregue à vontade de Deus. Que sabe que tudo que tem é porque Deus dispôs.
Que nós possamos, de fato, pedir em oração: dá-me o Senhor um coração pobre para esperar tudo do Senhor. Que eu possa confiar mais em Ti do que em mim, nas minhas posses, nas minhas riquezas, no prestígio que tenho. E quando nós, neste mundo, alcançarmos bens, riquezas, autoridade, tudo isso seja também instrumentos a serviço de Deus. A saúde que nós temos é para gastar em prol de Deus. A força que nós temos é para gastar em prol de Deus. A riqueza que temos é para servir a Deus e as pessoas. O prestígio e a fama que temos também está a serviço de Deus. Tudo está à disposição de Deus. Que nós possamos, de fato, aprender verdadeiramente a colocar em prática a oração que todos os dias nós somos chamados a realizar. Quando rezamos a oração do Espírito Santo, nós dizemos: fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Ali está expresso como deve ser para nós a relação do ser humano com os bens deste mundo. Uma relação de liberdade. Apreciar tudo que nós temos neste mundo, tudo de bom, mas sem prender o coração. Por isso, insisto, que a nossa riqueza, que o nosso trabalho seja para servir a Deus, para a sua maior glória. Todos os santos têm esse propósito e também deve ser o nosso. Ad maiorem gloriam Dei, para a maior glória de Deus. Tudo deve servir para a maior glória de Deus. De fato, que nós possamos ser senhores de nós mesmos. Que bom que temos o dinheiro, que bom que temos um bom emprego, que bom que temos isto, mas o meu coração não se deixa prender por isso. Nós saibamos confiar mais em Deus do que nos bens que nós temos, pois são transitórios, são passageiros. Por isso o Senhor insiste que nós precisamos ser pobres de espírito, pobres de coração, para confiar mais nele. E ele insiste: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Nós, de fato, sejamos mansos, capazes de obedecer em tudo à vontade de Deus. A mansidão requer de nós escuta obediente à palavra de Deus. Não basta nós conhecermos qual é a vontade de Deus. É necessário ter uma grande força de vontade para cumprir a sua palavra. Muitas vezes nós sabemos que precisamos ir à missa, que precisamos rezar, precisamos confessar, precisamos devolver o dízimo, precisamos ser caridosos, mas de repente nós não fazemos tais coisas. Não porque nós não conhecemos a verdade, é porque o nosso coração muitas vezes, traiçoeiro como é rebelde e não obedece. Não tem essa mansidão, a docilidade ao Espírito Santo. Quão necessário é pedirmos essa docilidade para colocarmos em prática aquilo que Deus nos pede. A mansidão também requer de nós mudança de atitude, nosso modo de proceder para com as pessoas. Precisamos aprender a sermos mansos nas nossas relações, ouvir pacientemente alguém sem interrupções, seja um exercício de virtude, pois muitas vezes nós queremos sempre interromper e adivinhar o que a outra pessoa tem para dizer. Precisamos aprender também, de modo manso e dócil, ser capaz de repetir uma história, uma instrução, uma orientação, como se fosse a primeira vez. Tantas são as vezes que nós exaltamos, nós irritamos com a segunda vez que a pessoa nos pergunta alguma coisa. Nós dizemos: de novo, não entende? Já te falei 1000 vezes sobre isso. Ou seja, quanto falta de mansidão. Que nós possamos de fato pedir ao Senhor essa capacidade. Em nossa casa, sobretudo, relação com os filhos, esposa, esposo, repetir sem reclamações e sem mudar o tom. Diga a mesma coisa no mesmo tom. Porque muitas vezes o tom de voz manifesta a nossa irritabilidade, a nossa impaciência, a nossa falta de misericórdia. Por isso o Senhor nos diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Que nós possamos de fato reconhecer que a misericórdia de Deus é a capacidade também de compreender o outro, de se colocar no lugar do outro, empatia, algo tão necessário nos nossos tempos. Se colocar no lugar da outra pessoa é calçar os seus sapatos e perceber
onde o calo dói. Que nós, de fato, possamos pedir isso ao Senhor. Dá-me, Senhor, compreensão para com as pessoas à minha volta. Porque muitas vezes nós exaltamos os nossos vícios, dizendo, comigo é 8 ou 80, se não for do meu jeito não serve. Resolvo tudo no grito. Será que de fato resolvemos as coisas com essa impaciência, com essa gritaria, com esse caos? Mais vale um instante de silêncio do que nós ficarmos uma hora discutindo com alguém. Ou seja, não tem resultado. Pensemos na relação familiar. Todas as vezes que discutiram, que gritaram, nada foi resolvido. Porque o objetivo do diálogo é a procura sincera da verdade. Não nós contra eles, eu ganho e você perde. Não é isso. Somente ganha quando nós encontramos o caminho certo, o caminho justo para conduzir a nossa casa, os nossos filhos. Por isso se pergunte, na sua casa, tem diálogo ou discussão? Escuta mútua ou somente um lado grita e o outro silenciosamente obedece? Que nós possamos de fato reconhecer quantas vezes nos falta a capacidade de escutar e de resolver pacientemente as nossas coisas, com docilidade ao Espírito Santo. Por isso, um instante de silêncio, para que no momento oportuno você retorne e converse, onde os dois lados conseguem chegar à verdade para o bem da casa, para o bem da família, para o bem da empresa, onde quer que você esteja. Coloque sempre isso em prática. Nunca com discussões, mas sempre com mansidão, com docilidade. E por fim, nós possamos pedir ao Senhor que essa misericórdia, essa mansidão, essa docilidade faça também com que nós possamos ser capazes de tudo suportar pelo nome de Cristo. Bem-aventurados quando os injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Que nós possamos ser alegres por sermos considerados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Em nosso tempo, são as zombarias, as críticas que querem fazer com que nós desanimemos o caminho cristão. Se você há pouco tempo atrás não frequentava a igreja, vivia no mundo, todos te elogiavam. Festas, bebidas, bares e por aí vai. De repente, rompe com o mundo e começa a vir à igreja, a rezar, confessar com frequência, direção espiritual, leitura espiritual, música católica, filmes católicos. Muda totalmente a sua perspectiva. O que acontece na sua casa, no seu círculo social. Começa a ser criticado. Agora só invocou com a igreja. Só mexe com a igreja. E o fulano agora é sem graça. Não faz mais as coisas que fazia antigamente. E começa a debochar e a criticar. De repente, qual é a tentação que o diabo coloca? Será que eu estou no caminho certo? Começamos a questionar se de fato esse é o caminho certo. Começamos a querer desanimar. Nossa, estou levando muitas críticas. As pessoas estão rindo de mim. Mas é isso. O caminho que leva a Deus é estreito. Porém, o caminho que leva à perdição é largo. Todos aplaudem, todos dizem isso que é bom, isso que é vida. E de repente, você perde a sua salvação por meia dúzia de aplausos de pessoas que nunca encontraram o amor de Deus. Por isso precisamos nós ser firmes e permanecer junto com a igreja, junto com Jesus. Não são as críticas que nos desanimam, são elas que confirmam que nós estamos no caminho certo. Porque se estamos na contramão do mundo, quem está com raiva de nós? Satanás. Todos nós que nos colocamos no caminho sincero de conversão, vamos sofrer sempre os ataques de Satanás. Portanto, perseveremos, resistência, possamos dar o nosso lombo a bater, mas jamais recuar 1 milímetro, porque esse é o caminho certo, o caminho que leva à salvação. E o Senhor diz, é promessa de Deus para nós, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Que de fato nós possamos ter esse horizonte de vida. Tudo que nós falamos, que nós fazemos, que nós suportamos, é porque nós queremos o céu. Se assim não fosse, de nada serviria. Por isso que tenhamos consciência que precisamos sim suportar e jamais deixar que o desânimo bata a nossa porta. Um dos modos que o diabo encontrou de tirar as pessoas das igrejas é o desânimo. Estou contrariado, estou cansado, sofri críticas, não quero mais.
Não deixe que o desânimo e a tristeza tome conta do seu coração. Todos os santos da igreja são concordes em dizer que onde há tristeza, ela repele o Espírito Santo. Se repelimos o Espírito Santo, consequentemente, se perde a capacidade de ver as coisas como Deus vê. Portanto, perde-se a alegria. Mas se nós estamos alegres por sermos considerados dignos de sofrer pelo nome de Cristo, o Espírito Santo permanece em nós e nos dá a força necessária para sermos fiéis ao Senhor. Portanto, que as bem-aventuranças seja para nós um caminho seguro de salvação, que preencha o nosso coração de alegria, e que possamos também transmitir essa alegria a todas as pessoas. Dias atrás, lia sobre a capacidade de nós cristãos agirmos com misericórdia, proclamando as bem-aventuranças. E conta-se uma história que um homem estava passando diante do acampamento de ciganos. De repente, uma senhora diz para esse homem: dê-nos Deus, mostre-nos quem é Deus. Ele diz: eu não sou padre, eu não sou nenhum ministro religioso. E que a senhora insistia com ele: dê-nos Deus. E ele começa a dar algumas moedas àquelas crianças pobres e famintas. E a senhora insiste: nós não precisamos do seu dinheiro, nós precisamos de Deus. Isso também tem a ver conosco. Muitas pessoas à nossa volta estão pedindo Deus. E precisamos nós ser capazes de transmitir Deus, oferecer Deus às pessoas. Seja o amor, a bondade, a compreensão, as bem-aventuranças que precisamos viver para mostrar-lhes que Deus faz sentido em nossa vida, que Ele preenche a nossa vida. Mas para que isto aconteça, precisamos primeiramente ter a convicção de que Deus é o centro da nossa vida. Que nós tenhamos a convicção das pessoas que têm um amor imenso a um time de futebol, que fala, que conhece os títulos, os melhores jogadores, que conhece tudo sobre o time que torce. Que nós temos a convicção de alguém que é vegetariano e que quer te convencer que chuchu é muito mais gostoso que uma picanha. Que nós tenhamos a convicção realmente de que Deus é o centro da nossa vida para dizer às outras pessoas, para dar Deus às outras pessoas. Portanto, precisamos também de ter doutrina, ter conhecimento sobre Jesus. E o conhecimento não vem apenas de nós lermos alguns livros sobre Jesus. Isso é necessário. Meditação diária do Santo Evangelho, conhecer o catecismo, rezar o Santo Terço, rezar com frequência diante do Santíssimo. Ou seja, requer de nós um conhecimento pessoal de Cristo para darmos a essas pessoas Deus. Que nós possamos, de fato, ser capazes de transmitir essas bem-aventuranças na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. É esse o propósito de Jesus para cada um de nós. Que nós possamos alimentar outras pessoas com nosso testemunho de vida. Não queiramos somente nós experimentar esse amor, mas transmitir esse amor de modo concreto em nossa vida. Aí sim, nós teremos pessoas convertidas. Pessoas que de fato, por terem encontrado o Senhor, ter feito a experiência do seu amor, comunica também esse amor a outras pessoas. Porque está convicto que de fato Deus é o centro de nossas vidas. Por isso, muitas vezes, precisamos nos perguntar: eu estou convicto da minha fé? Eu reconheço que todos os meios de salvação eu encontro na igreja? Que de fato a igreja é o único caminho seguro que me leva ao céu? Nós, católicos, precisamos estar convencidos dessa verdade, para comunicarmos também às outras pessoas. E sejamos nós, filhos da igreja, que amam a igreja, que zelem pela igreja. Como assim, padre? Todos nós somos membros da igreja, pertencemos à família de Deus. Portanto, cada um de nós constitui uma igreja doméstica. Nós somos uma imagem de Cristo neste mundo. Portanto, cada um de nós é responsável de zelar pelo seu testemunho pessoal, para que Cristo, de fato, possa chegar a tantos corações. Para que essas bem-aventuranças se tornem um projeto de vida para tantas pessoas que ainda hoje estão procurando a felicidade em lugares errados. Para que eles não esperem 50, 60, 40, 70 anos para encontrar a felicidade. Para que encontrem logo. Para que não desperdicem suas vidas nos vícios, nas drogas, na vida desenfreada, mas que possam de fato dizer: somente em Deus eu encontro o sentido,
É junto de Jesus, é na igreja que eu serei feliz. Não deixemos para depois. Não deixemos que tantas pessoas se percam, mas que elas descubram o quanto antes quão bom é amar e servir a Deus. Sejamos nós, esses anunciadores, essas pessoas capazes de comunicar essa alegria da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.